Pessoal, bom dia. Desculpa que o imprevisto demorou um pouquinho a conexão, mas agora nós podemos começar. É de tudo que nós estamos experimentando um pouco nesse momento, né, que é para todos nós uma novidade. Não, já vínhamos falando de tecnologia, já vínhamos falando de trabalhando em home office, mas de repente tudo isso acontecer, sei que mexeu conosco. Essa semana nós tivemos a fala do Paulo Tomazini, foi fantástico, aprendi muito aqui com ele também, e ele falou dessa questão do tráfego, inclusive falou da questão da aula síncrona e assíncrona, para que nós pudéssemos então pensar em possibilidades para auxiliar os nossos alunos. Eu vou abrir uma apresentação aqui com vocês e vou trabalhando a partir dela. Ao final, nós começamos a falar das perguntas, combinado? Só vou mudar a tela aqui um instantinho. Dunia, você confirma se a apresentação está aparecendo, por favor? Vamos lá. Acho que já estão me vendo. Bom, a fala que eu tenho aqui com vocês hoje é sobre a questão da aprendizagem em ambientes virtuais. E por que pensar nisso agora? Não que já não estivéssemos trabalhando, já não estivéssemos construindo, mas esse momento exigiu de nós um processo um pouco mais rápido e dinâmico com relação a essa aprendizagem. E nos pegou de surpresa. E de repente, o que vamos fazer das nossas aulas? Como essas aulas serão nesses espaços virtuais de aprendizagem? Inclusive porque precisamos entender, não é EAD, é aula remota, porque nós acompanhamos os nossos alunos, estamos com os nossos alunos, estamos ali para tirar dúvidas deles, mas precisamos pensar em possibilidades, até porque sabemos que a conexão possui problemas, que eventualmente alguma coisa pode acontecer e o aluno não pode ser prejudicado. Entendo que não é um momento que nós precisamos romper com certos paradigmas, precisamos abraçar esse momento e com ele crescer e com ele desenvolver novas possibilidades. Ninguém vai inventar a roda, mas nós vamos crescer muito com tudo isso e precisamos fazê-lo, e o momento é agora. Falo aqui muito aos professores, mas também aos gestores, que precisam ser um apoio muito importante para os professores, que são a linha de frente neste momento. Tenho percebido, por estar atuando também ali como professor, o apoio que os meus alunos estão dando neste processo. E é muito interessante ver que estamos crescendo juntos em meio a esse problema. Aí eu abro a minha fala com uma frase aqui da poetisa Adélia Prado: não quero faca nem queijo, quero fome. Então essa fome que me faz agora correr atrás, que me faz querer conhecer o diferente, conhecer o novo e me preparar para esse novo. Uma coisa, não sabemos quando tudo isso vai passar, não sabemos quando tudo isso vai acabar, o que sabemos é que sairemos muito diferentes de tudo isso. Tenho certeza que todo mundo está sentindo o peso do trabalho em casa, porque as vidas se uniram, o trabalho e a casa. Sei que o trabalho aumentou porque estamos tendo que conhecer, modificar nossas estruturas de trabalho, modificar nossos planos, mas tudo isso vem possibilitar um crescimento. Mas quero ser um realista esperançoso. Eu quero ver o que pode ser feito na esperança que nós vamos caminhar e ganhar muito com tudo isso. Nós vivemos de algum tempo a ideia, estamos soterrados por informações, afogados por informações. Muitas são as informações desse momento. A internet trouxe consigo uma série de possibilidades, mas ao mesmo tempo também nos trouxe assim tantas informações que parece que não vamos dar conta de conhecer tudo isso. Até mesmo quando vamos preparar nossas aulas, parece que esse conteúdo todo vai se ampliando. E o professor é aquele que vai precisar ajudar a dar rumo, dar norte a tudo que está acontecendo. Mas a sensação de estar em meio a tantas informações sempre foi um peso. Mas nós precisamos olhar para isso também como possibilidade. Hoje conseguimos trabalhar colaborativamente, hoje conseguimos pensar com outros, pensar a partir daquilo que outros estão nos apresentando através da internet, através das plataformas.
Uma coisa que eu sei que tem preocupado os professores é como os alunos vão reagir com tudo isso, mas eu preciso lembrá-los que os nossos alunos são nativos virtuais, que eles estão já preparados, eles conhecem muito tudo que esse mundo oferece e podem nos ajudar também. Existe dificuldade para os alunos? Existe dificuldade para os professores? Existe, sem dúvida, mas não podemos esquecer, eles são nativos virtuais. Basicamente nasceram com o celular nas mãos. Então eles conhecem os aplicativos que usamos e outros aplicativos e podem nos apoiar, nos auxiliar nisso tudo. E eles entendem, muitos entendem o que está acontecendo, que é uma demanda, uma necessidade e que nós vamos vencer tudo isso. Agora o professor ele não pode se preocupar, ele precisa começar a experimentar os diferentes tipos de tecnologia, até porque nós precisamos diversificar nossas aulas, para que os nossos alunos também não se cansem. Precisamos lembrar que a aula, aqui por conferência, igual nós estamos aqui conversando agora, ela tende a render muito mais, não tem conversa paralela, se tiver no WhatsApp, mas de qualquer forma não atrapalha o rendimento. Então, às vezes, naquelas noites que nós trabalharíamos a noite toda, não convém ficar o tempo inteiro, o desgaste muito grande para os alunos, muito grande para o professor, e o proveito não é tão eficaz. Então a gente precisa pensar no movimento da aula. A sala de aula virtual não é muito diferente da sala real. Eu preciso pensar a gestão do tempo, eu preciso pensar o movimento da aula. E tem uma coisa que é interessante, eu gosto de brincar, vou passar para a próxima imagem aqui. Existe um receio com relação às gerações dos imigrantes digitais, nós com os botões. Eu falo que é uma reserva ainda do final da Guerra Fria, que parecia que se apertasse o botão, pum, tudo iria pelos ares. Então, assim, não tenham medo dos botões. O máximo que pode acontecer é ter que reiniciar o processo. Mas com a tecnologia a gente só aprende experimentando. Então, façam, arrisquem, para que as coisas possam acontecer e vocês tenham mais possibilidades para as aulas. E devemos aproveitar este momento. Em 2018, o SEMESP soltou um estudo com algumas habilidades para os profissionais do futuro. Eu quero chamar a atenção para algumas delas, como a comunicação, por exemplo. Nesse momento, nós precisamos olhar para essa comunicação. Como estamos nos comunicando com os nossos alunos? Será que realmente ela é eficaz? Será que estamos conseguindo passar aquilo que desejamos? Será que eles nos compreendem como desejamos? E a comunicação deles? E aí mais adiante eu vou dar uma dica com relação a essa questão da comunicação. Inovar é preciso, recriar é preciso. E aí eu busco, eu encontro, eu verifico o que vai trazer maior significado para a minha aula. Empreender, encontrar um novo caminho, novas soluções. Cooperação. Cooperação é isso que nós estamos fazendo agora. Estamos trocando experiências. Estamos dividindo aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós também estamos experimentando. Precisamos aprender com tudo isso e cooperar cada dia mais, porque vamos encontrar saídas juntos. Ser criativo. Às vezes um programa, um aplicativo, ele está determinado para uma coisa, mas por que não podemos criar com esse aplicativo também novas formas de ensinagem, novas formas de aprendizagem? E os nossos alunos, cobramos tantos deles a criatividade, então vamos dar a oportunidade deles criarem também. Adaptabilidade. Estamos aqui tendo que nos adaptar a tudo isso, nossos alunos também. Então estamos aprendendo a nos adaptar. E a flexibilidade. E com relação à flexibilidade, eu gostaria de pedir tanto aos professores e dividir e com os gestores, que nós precisamos ser flexíveis. Nem sempre tudo vai funcionar como nós queremos nesse mundo digital. Então nós precisamos entender isso e criar possibilidades. E aí eu lembro um pouco da fala do professor Paulo Tomazin, quando ele fala do assíncrono e do síncrono. Vamos pensar muito bem isso, entender que pode acontecer da conexão não dar conta. E aí eu tenho que ter um plano B. Então eu entendo a importância da aula remota e ela vai acontecer. Mas caso tenhamos problemas, como nós podemos trabalhar? Então eu preciso ser flexível com isso também. E também ser flexível com os alunos. Lembrando que vários professores estão aplicando, às vezes, o mesmo tipo de atividade, até porque ainda não conseguiram
encontrar caminhos mais claros e coesos para a sua estrutura, para a sua produção, para a sua aula. Então, assim, vamos ser flexíveis, é o momento de compreender professores, compreender alunos, e nós precisamos confiar nos nossos alunos nesse momento e confiar nos nossos professores, para que eles possam criar, para que eles possam fazer, para que a aula possa acontecer. Então nós temos que ter isso muito claro com a gente, essa flexibilidade. E aproveitar, vamos construir essas habilidades, vamos desenvolver essas habilidades em nós e em nossos alunos. Com relação aos ambientes de aprendizagem, esses ambientes virtuais, nós temos aí, selecionei 4, temos muitos outros LMS, mas o Moodle, o Canvas, a Blackboard, o Google for Education com o Google Classroom, são possibilidades. E dentro desses ambientes virtuais de aprendizagem, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas. E se porventura não tem uma ferramenta adequada, existem alguns sites como o Edu App Center, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui só um instantinho. O Edu App Center, que ele traz uma série de plugins que funcionam em qualquer uma dessas plataformas. E aí eu posso procurar algo que seja mais próximo da minha aula, do conteúdo que eu quero ministrar. É interessante poder pesquisar, estudar um pouco tudo isso aqui e pedir ajuda do suporte. Não sei como colocar um plugin dentro da minha sala de aula no AVA. Precisamos da ajuda do suporte de TI e também da autorização da gestão. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Mas aqui, como a nossa proposta é apresentar possíveis soluções, olhar o site do App Center, o H5P, que apresentam plugins que funcionam dentro desses LMS e podem nos ajudar no desenvolvimento de nossas aulas. E voltando aqui para a apresentação, essas plataformas, uma condição do Covid-19, elas estão liberando também, minha escola, minha faculdade não tem acesso, o professor pode criar uma área, o professor pode criar uma área. O Google Classroom já faz isso, o Canvas liberou, o Moodle também libera, a Blackboard eu não tenho certeza, mas eu acredito que também é bom fazer uma pesquisa, assim como o Zoom, o Google Meet liberaram suas ferramentas e muitos outros também estão liberando suas ferramentas. E eu preciso pensar que esse ambiente virtual de aprendizagem é a minha sala de aula. E se é a minha sala de aula, como professor, eu vou levar a gestão que eu tinha da minha sala física para essa sala virtual, para essa aula remota. Então, assim, eu não preciso ficar constantemente no vídeo, eu não preciso. Como coloquei, ficaria cansativo, não seria tão bem aproveitado, não seria tão significativo. Nós precisamos dividir isso, até para que o aluno possa participar da aula. O aluno precisa fazer a aula conosco. Então ali, no momento da conferência, no momento da troca, eu posso chamar esse aluno para contribuir, para que a gente possa pensar juntos, como fazemos na nossa sala de aula. Os aplicativos que estão dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, que funcionam com a conferência, eles têm a possibilidade do chat, o professor está aqui conversando com o aluno pela câmera e o microfone, o aluno pode ali, sendo provocado, sendo instigado a participar da aula. Além disso, é importante verificar com eles como eles estão recebendo tudo isso e como a gente pode melhorar para que a aula tenha mais significado para esse aluno, assim como fazemos numa sala de aula no espaço físico. Então é assim, como ocorre a minha aula no espaço físico e como vai ocorrer essa minha aula no espaço digital? Eu vou migrar essa aula. E eu vou migrar essa aula pensando inclusive o movimento dessa aula. Então eu preciso dar movimento para essa aula. Ela não pode ser somente isso aqui, como se eu transmitisse conhecimento. Não é isso, eu vou dar movimento para ela. E dentro desses espaços eu tenho áreas de fórum, que eu posso trabalhar com os alunos ideias, eu tenho ali espaço para questionário, para desenvolvimento de tarefa, dentro do próprio ambiente de aprendizagem. E aí eu tenho, por exemplo, posso pensar num primeiro momento de aula, onde eu vou dialogar algum conteúdo com os alunos. Num segundo momento, os alunos estão desenvolvendo uma atividade, desenvolvendo algo ali
entre eles ou individual. E no terceiro momento eu venho para fechar e trazer o feedback. O feedback é muito importante, principalmente nesse momento. Nós precisamos dar o feedback sempre e mostrar para o aluno por que ele está fazendo. Não pode ser assim aleatório, ao léu, né? Vamos lá, vocês vão fazer isso. Não pode passar aquela impressão que é só por cumprimento de carga horária, não é isso. Tem que ter a mesma eficácia que tem na sala de aula, e para isso eu peço que os professores se voltem para o plano de ensino, verifiquem como ele está construído e como eu posso adaptá-lo para esse modelo digital. E é possível. Nesse momento nós estamos fazendo, estamos construindo, estamos compreendendo, mas eu preciso estar atento ao meu plano de ensino, porque senão as coisas acabam fugindo daquilo que nós queremos. Então vamos lá aqui. Com relação à postura desse professor, ele precisa ter clareza do objetivo da aula. Como eu disse no começo, não foge daquilo que nós trabalhamos no espaço físico. Onde eu quero que o meu aluno chegue, o que ele precisa aprender com esta aula e como eu farei isso. A tecnologia, ela vem para dar suporte, ela é uma ferramenta, ela não é a base de tudo, os aplicativos que eu vou utilizar, as ferramentas que eu vou utilizar. O principal é entender o que eu preciso alcançar com a minha aula. E aí, depois que eu decidi como fazer para alcançar meu objetivo, o que eu quero fazer na minha aula, é que eu vou escolher a ferramenta que melhor se adapta a ela. E aí eu volto à questão da flexibilidade. Às vezes, o ambiente, o LMS, ele não vai ter todas as ferramentas. E eu preciso dar essa condição do professor utilizar outros recursos, até para que a aula dele funcione, até para que ele possa conseguir desenvolver o conteúdo que ele espera, o conteúdo que ele deseja. Uma outra situação é enviar conteúdos prévios para os alunos, até para que no momento da conferência, da aula remota, a aula tenha vida, que ela aconteça também pelos alunos, que eles consigam trazer suas dúvidas, e aí nós vamos conseguir desenvolver melhor esse momento de contato aqui pela conferência. Então, assim, escolham textos ou algum tipo de vídeo, ilustração, enfim, tudo que possa provocar no aluno algo para que ele chegue na sua aula preparado para aproveitar da melhor forma. Tá? Realizar conferências para dúvidas e breve explanação de conteúdos. Por quê? Como eu disse lá no começo, um tempo muito longo de conferência não é aproveitado. E sempre que possível, grave vídeos e áudios, assim, falando de conceitos, falando de algum conteúdo, mas vídeos e áudios curtos. Se não for possível colocar no LMS, envia para o aluno por WhatsApp, mas não deixe ele ficar sem acesso. Às vezes, um aluno que, por exemplo, não conseguiu estar no momento da aula remota, ele vai ficar sem acesso daquele conteúdo. Então, nós podemos fazer isso. É algo que tem que ser dialogado, é algo que tem que ser conversado entre NDE, colegiado, mas é uma atitude do professor. Então, assim, eu não quero deixar meu aluno prejudicado, então eu posso tomar essa atitude e produzir algo para que ele possa ter contato, mas breve mesmo, para que aquele que tenha a questão memória auditiva possa ter acesso a isso. E aplique atividades diversificadas. E para essa aplicação de atividades diversificadas, eu gostaria de fazer algumas propostas. Por exemplo, os mapas mentais, e existem aplicativos que o aluno pode construir esse mapa mental online, enviar para o professor o link, mas ele também pode construir, digitalizar e enviar. Eu proponho um texto, peço a construção desse mapa mental e depois é material de estudo para os demais alunos também. Então, é uma proposta interessante de trabalhar com os nossos alunos nesse momento e também serve para avaliar. Uma avaliação processual, lembrando que nós avaliamos nossos alunos todos os dias. Nós verificamos o desenvolvimento dos nossos alunos todos os dias. Então, os mapas mentais são interessantes para isso. O fórum, colocá-los em ambientes de discussão. E tem acontecido uma coisa interessante, que já era algo que nós víamos com as metodologias ativas e uma intensidade. Eu tenho turmas, por exemplo, que elas são muito quietinhas. Elas estão se manifestando com maior intensidade, elas estão se colocando. Isso permite que o professor conheça melhor o seu aluno.
Então o fórum é uma atividade para ver como as coisas estão, né, caminhando. E não só um fórum, às vezes, reflexivo ou de debate, mas também para entender como tudo está correndo com a nossa aula, como tudo está se movimentando. Fórum, nesses LMS, nós temos a ferramenta disponível para poder utilizar. Quizzes, questionário, e tem um aqui que eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui rapidamente. Por exemplo, o Socrative é uma ferramenta muito legal. E aqui eu vou fechar o nome dos meus alunos, tá? Eu fiz esse teste com eles, 3 perguntas, e eu consigo ver por aluno quanto acertou, quanto errou, né? E o percentual por perguntas. Me lembrando aqui de uma metodologia, o Peer Instruction. Claro que agora que a instrução por pares não está funcionando, mas de qualquer forma eu consigo ver a evolução dos meus alunos. Eu sei, por exemplo, qual pergunta, as coisas, o conceito não ficou claro, a situação não ficou bem definida, e verificar o número de acerto desses alunos, tá? E quem não fez também a atividade. Quem não fez não influencia no percentual, tá? Às vezes um aluno pode ter faltado na sua aula online também, então não vai influenciar no percentual de acertos. O percentual é de quem realmente respondeu. Então aqui eu sabia que eu precisava voltar num tema específico do Durkheim com os meus alunos. Voltando para a minha apresentação. Então, quizzes para verificação da aprendizagem. E aqui eu não trouxe para este momento, mas a taxonomia de Bloom nos ajuda na produção das questões. Quem quiser consultar depois, a taxonomia é algo interessante. Os verbos mudam os níveis das questões. Então, para elaborar esses quizzes é bem legal. E o Socrative é uma ferramenta que está funcionando muito bem nesse momento. Outros tipos de atividade. E aqui eu também posso pensar nisso para ir avaliando meu aluno processualmente. Por exemplo, em disciplinas que envolvem algum tipo de prática, vou pegar o exemplo da educação física, sei lá, numa matéria musculação. Tá? Por que o aluno não grava um vídeo mostrando o movimento e explicando o que acontece com esse movimento, qual é a teoria envolvida? Porque eu sei que a preocupação dos professores agora, aí meu aluno, será que realmente ele vai estar fazendo as atividades? Então ele faz o vídeo, sobe no YouTube, coloca lá, não listado, porque daí ninguém vai precisar ver o vídeo dele. E só dá uma olhadinha no seu... Ah não, chegou. Achei que podia ter chegado alguma mensagem do semestre. Com relação aos vídeos, aí ele sobe, põe no YouTube, não listado, e manda para o professor o link, e coloca este link dentro do AVA, dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, dos LMS, e o professor pode assistir o seu aluno, então, explicando alguma atividade. Então, da mesma maneira que o professor pode gravar um vídeo explicando um conceito e disponibilizando para o seu aluno. Outra coisa é o podcast. Está fazendo muito sucesso. Os jovens gostam demais. Alguns alunos até dizem assim, professor, eu prefiro te ouvir do que te ver, sei lá. Mas é porque é mais fácil. Em qualquer momento, em qualquer lugar, ele está te ouvindo. Ele liga no celular, vai escutando você. Está dirigindo, está escutando você. Então você pode gravar. E o aluno, da mesma maneira, pode gravar um áudio e enviar para o professor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns aplicativos que podem ajudar nesse processo. O outro é a construção de texto, mas pensando uma construção de texto até colaborativa. Sabe, trabalhos em times? E aí o Google Docs nos ajuda nesse processo da construção de texto. Inclusive, o professor vai acompanhar o texto do aluno sendo construído. Então, dentro do Google Docs, eu consigo que os meus alunos construam um texto de forma colaborativa e o professor consegue acompanhar o desenvolvimento desse texto. A Google tem inúmeras ferramentas que podem nos ajudar nesse momento. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que eu utilizo e que eu aqui passo como uma dica para os professores também. Tá? Não vou conseguir mostrar para os professores o passo a passo, mas aqueles que quiserem também conversar comigo, depois eu vou deixar meu e-mail e eu posso ajudar nesse processo. Existem alguns tutoriais em vídeo também que ajudam a desenvolver a atividade, tá? E são programas que têm funcionado muito bem. O Google Docs, como eu disse, então eu posso ali construir textos colaborativamente, mas além do Docs voltado para o texto, eu tenho o Excel e tenho o Google Formulário,
onde eu também posso desenvolver quizzes, questionários, enviar para os meus alunos responderem, dar feedback imediato das perguntas que eles responderam. Então, assim, são ferramentas que facilitam a vida do professor. Uma outra ferramenta é o Padlet. E o Padlet, ele funciona como um mural. Eu vou abrir um exemplo de um dos meus aqui, para mostrar para os professores. Vou pegar aqui, ó, tem vários modelos. Esse aqui é um que os alunos foram colocando ideias, lançando ideias, mas funciona como uma espécie de um mural. E eles podem lançar vídeo, podem lançar foto. Esse aqui está construído como se fosse uma rede social, também é dentro do Padlet. E os alunos vão colocando suas contribuições. O meu eu habilitei só para curtir nessa atividade específica, mas também poderia liberar para comentários dos demais alunos. E isso também ajuda os alunos a conhecerem o que os colegas estão colocando e aprendendo com os colegas também. Voltando aqui. O Socrative, que tem duas funcionalidades ali bem legal, além dos tipos de questionário. Lá você pode trabalhar com perguntas de múltipla escolha, pergunta de verdadeiro ou falso, respostas curtas, não tem problema, é escolha do professor. Mas eu também posso colocar o meu aluno para responder individualmente ou em time. Eu não sei se os professores se lembram da ideia do autódromo, e lá tem uma parte, o foguetinho lá, que os alunos vão trabalhando como no autódromo e respondem em equipe. Tá? O YouTube é uma ferramenta que nós precisamos usar bastante, até porque o conteúdo, as coisas que forem feitas estarão lá. Então, assim, podendo gravar vídeos, desejando gravar vídeos, utilize o YouTube, mantenha esses vídeos lá, porque caso não tenha acesso em algum momento, em outro momento o aluno pode usar. Ah, mas meus vídeos precisam ficar abertos para todos? Não precisa, é só mudar lá para não listado. Com relação à pesquisa, é uma dica. Os nossos alunos vão no Google e o Google entrega todo uma gama de material. Pedir para que eles comecem a utilizar o Google Acadêmico, pois o filtro é interessante. Ele entrega artigos, ele entrega materiais confiáveis para a produção acadêmica. Então, pedir para que usem a ferramenta de pesquisa, o Google Acadêmico. O Olá Podcast é um aplicativo celular, o professor pode gravar seus podcasts, encaminhar o endereço do canal para os alunos, e lá os alunos escutam esses conteúdos, esses conceitos que o professor gravou para que ele tivesse um acesso prévio, um pós-acesso, enfim, aí é critério da gestão, da organização da aula de cada professor. Dicas para gravar vídeos. Às vezes a gente fica assim, nossa, que pavor, né? Na câmera, liga a câmera, a gente trava. A gente fala para o auditório de 500, 600, não tem problema quantas pessoas tiverem, e quando chega na hora da frente da câmera, às vezes a gente fica receoso. Igual aqui, eu estou falando, mas não estou ouvindo ninguém, então a gente sempre fica meio preocupado. Será que está dando certo? Será que estão me entendendo? Mas uma dica, seja você mesmo. Essa é a dica de ouro. Não precisa inventar um personagem, não precisa criar nada novo, seja você. Seus alunos vão amar assistir você lá na tela. Então, se errou, se gaguejou, acontece, faz parte e é real. Então, faça sem receios, tá? Seja você mesmo. Não só no caso do YouTube, mas também no caso do YouTube, busque utilizar o celular sempre na horizontal na hora de gravar seus vídeos. Porque, com exceção do Instagram, os outros, sempre o vídeo vai ficar numa melhor posição, vai ficar mais bem ajustado com o vídeo na horizontal. Escolher um lugar de boa iluminação, sem ruídos de preferência, para que não atrapalhe no áudio do vídeo. Evite que as gravações tenham mais que 5, 10 minutos. Eu entendo que existem assuntos que precisam de mais que 5, 10 minutos. Mas se eles puderem ter até menos de 5 minutos, será melhor. Então, quanto mais objetivo nós formos com os nossos vídeos, com os nossos áudios, melhor para o nosso aluno. Até porque, lembre-se, quanto tempo nós conseguimos ficar em um mesmo vídeo? Nós, quando estamos assistindo. Por mais até que um conteúdo seja interessante. Então, assim, vamos ter base disso também. Sabemos que existe um momento que nós vamos ter que acompanhar uma gravação um pouco mais longa. Mas sempre que possível, vídeos pequenos, 5, 10 minutos. São vários conceitos, grave vários vídeos, grave vários áudios, separe isso, pequenos tempos, para que ele consiga escolher lá, sei lá, sou professor de história, sociologia, vou lá,
a luta de classe, aí grava um daquele. Então, assim, divida esse conteúdo, esses conceitos, para que não fique tão cansativo e eles aproveitem mais também essas aulas, esses vídeos. E benefício das tecnologias digitais. Os estudantes podem aprender em qualquer momento, eles têm o tempo deles. Eles vão estar na aula remota, mas eles vão poder aprender em outros horários. Tem aquele que está mais atento às 3 da madrugada lá. Tem aquele que está mais atento no período da manhã, outro na parte da tarde. Então ele vai fazer também no tempo dele, em qualquer lugar. Agora, sem dúvida, em qualquer lugar. Em qualquer ritmo, porque ele vai poder verificar, ele volta o que o professor falou, escuta de novo, pesquisa o que o professor disse, amplia a possibilidade dele aprender, tomar para si a matéria. Em qualquer ritmo, né? Então, que é essa, em larga escala, se ele está avançando, que até uma reclamação, às vezes algum aluno fala assim, mas poxa vida, ainda está nesse ponto, já queria, então ele vai poder estudar também no ritmo mesmo dele, na escala que ele desejar, ou até no seu nível mais básico, não estou acompanhando, mas assim eu consigo me desenvolver mais. Então, são várias as possibilidades que as tecnologias nos apresentam para que a gente possa desenvolver as nossas aulas. Então, nós precisamos ter atenção a isso e aproveitar esse momento. Eu sei que a gente tem ainda um certo receio do que pode acontecer, estamos sim vivendo tempos de incerteza, mas também de possibilidades. E as tecnologias digitais nos dão possibilidades. E aí eu vou caminhando para o final da minha fala aqui, na minha apresentação, uma frase do historiador Harari: a tecnologia não é coisa ruim, se você souber o que deseja da vida. Ela pode ajudá-lo a conseguir. Mas se você não souber, será muito fácil para a tecnologia assumir o controle da sua vida. Então, assim, professores, tenham em mente aquilo que desejam que os seus alunos aprendam. Tenham isso claro e escolham essas tecnologias de acordo com o aprendizado que vocês querem desenvolver, que as coisas vão funcionar. Deixo aqui também o meu e-mail, tá? E o meu site ali, de vez em quando eu coloco alguns materiais. Lá eu coloco texto de várias áreas, mas existem algumas ideias de tecnologia, algumas ideias de metodologia, tá? E eu fico à disposição de vocês também pelo meu e-mail, diego@semesp.org.br. Eu vou abrir agora a câmera de novo para ver como estão aqui as perguntas. Perguntas. Bom, qual ferramenta? O João Carlos do ENIAC me pergunta aqui qual ferramenta eu acho que é melhor, o Zoom ou o Teams? João Carlos, eu tenho trabalhado muito bem com o Zoom, então eu aprecio demais, mas ambos funcionam bem. O problema grande nisso tudo sempre vai ser a conexão, às vezes, dos nossos alunos. Então, assim, funciona, um ou outro, não tem problema, mas eu aposto muito no Zoom, aí pessoal, mas ambos funcionam bem. Vamos lá, próximo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Assim como o material de quarta ficará disponível, sem dúvida, eu vou encaminhar os slides. Até já era para eu ter enviado, eu esqueci de encaminhar para a Dunia, mas vou enviar e ela vai disponibilizar para vocês. Essa pergunta: paga o Socrativo e valer a pena? Somente paga o gratuito. Pode usar a versão free, não tem problema. Ele vai entregar para você o que você precisa. É claro que a versão paga sempre tem um elemento a mais, mas assim, todos os programas educacionais, aquilo que eles entregam na versão free já dá para a gente fazer assim, um trabalho fantástico. Então, podem apostar na versão free que funciona. Claro que se a gente quiser investir também é muito legal. Tem alguns programas aí que eu não resisto, aí eu acabo pegando a versão paga, mas na versão free funciona tranquilamente. Pergunta aqui do Seres Murad: como você sugere preparar o professor nesse momento? Eu acho que a gente precisa dialogar muito, muito mesmo. Precisamos estar mais próximos dos professores do que nunca, mas dar espaço para eles poderem escolher, ser flexível com eles,
com relação ao que eles podem usar e entender que todos nós estaremos aprendendo juntos. Então, assim, não adianta pressionar. A gente tem que trabalhar como é possível agora. Então, assim, volta a ideia do realista esperançoso. Eu acho que a gente pode fazer, assim, trabalhos fantásticos e aprender com tudo isso de uma maneira... Eu tô aqui, a gente fica, né, confinado aqui no quase um reality show, né, a câmera todo tempo, mas torcendo para que isso acabe logo. No entanto, no tempo que acabar, vai ser muito interessante a nossa volta. Então, agora eu aconselho a ficar próximo do professor, criando tutoriais para ajudar o professor, apoiando as decisões do professor, lembrando que é o professor que está na linha de frente. Então, a gente precisa dar apoio aos professores, tá? E encontrar ferramentas que possam ajudá-lo, ok? Eu espero ter respondido, Segues. Cristina Matos perguntou: vídeos curtos é a melhor dica. Temos que lembrar que podemos ter um texto grande de mensagem, mas precisamos pouco tempo para levar essa mensagem de moral. 5 minutos dá tempo para falar de textos longos. Sem dúvida, vídeo curto. Menos é mais, tá? Vai ser interessante. Olha, e tem a chance da gente chegar na sala de aula com os nossos alunos assim, todos muito bem preparados. Então, aproveitando bem esse momento, nossa, vai ser uma coisa assim... É incrível o que está acontecendo. Com todos os problemas que a gente está enfrentando, é incrível o que está acontecendo. Não podemos em nenhum momento deixar de aproveitar tudo isso. E o feedback dos alunos, eu tenho acompanhado, pedido para eles me enviarem problemas, soluções. É legal, alguns até falaram: nossa, professor, acho que eu não quero voltar para o modelo anterior. É claro que a gente sente saudade do presencial, eu mesmo adoro estar pertinho ali na sala, vendo, ouvindo, sentindo, né? Nada melhor que o olhar, nada melhor convidativo e para provocar, para fazer a gente agir, para fazer a gente trabalhar. Então, vídeos, 5 minutos. E assim, eu criando possibilidades de material para os nossos alunos, eles vão perceber que nós estamos preocupados, que nós estamos trabalhando para o crescimento deles. Tá? Obrigado pela contribuição, Cristina. Obrigado, Rogério. Obrigado, fico feliz com o feedback aqui. Andréia, o podcast é gratuito? É gratuito até a página 2, né? Ele tem a sua versão free, mas existe um momento em que ele pode, algumas sessões que você precisa pagar. No entanto, o Olá Podcast é um exemplo. Existem outros que fazem o mesmo trabalho. E no mais, gravemos áudios pelo gravador. Eu tenho feito até uma coisa aqui. De vez em quando eu vou gravando a minha aula remota em áudio e depois eu passo para os meus alunos também. É claro que isso é quando acontece esses movimentos, a internet começa a cair muito deles, então a gente precisa encontrar mecanismo. Mas os programas de podcast, existem vários que podem ajudar. O Olá Podcast é um que eu gosto muito e ele tem a sua parte free. Ok? Obrigado, Andréia. Thalita Campos. Olá, Thalita. Quanto tempo? A Thalita trabalhou comigo aqui. Um abraço, Thalita. Zoom ou Hangout? Da mesma forma. Os dois funcionam muito bem. Aquele que o professor vai se sentir mais confortável e aquele que a nossa faculdade disponibiliza. Mas os dois são ótimos programas para poder trabalhar por conferência. Então pode usar assim sem receio, tá? Andréia me perguntou do Padlet. O Padlet também tem a sua versão free e a sua versão paga, mas a versão free dele também cobre com facilidade as nossas necessidades. E é facinho de mexer, montou o mural, encaminha para os alunos. Os professores que gostam de trabalhar com projetos, é uma ferramenta bem legal, porque é como se você estivesse colando post-it. Então, nossa, aproveita o Padlet, porque é algo que assim, é fantástico. Então, podem usar e abusar do Padlet na versão free, que ele vai responder bem. Felipe, Felipe, tudo bom? Felipe perguntou aqui: Diego, para o quiz, qual o melhor, Socrative ou Google Forms? Felipe, os dois são ótimos.
O Google Forms ele é mais fácil de mexer, tá? E ele possibilita uma série de condições também. Agora o Socrative visualmente, assim, para trabalhar com os resultados é muito bom, e a questão de você poder trabalhar também com times dentro dele. Aí vai depender do movimento que você deseja dar para a sua aula, que vai ser o ponto-chave para escolher entre uma ferramenta ou outra. A Temis mandou o seguinte: teremos que ter cuidado para que o ambiente seja fácil compreensão de uso dos estudantes. Sim, a gente precisa trabalhar da melhor forma. Aquela coisa, o sistema tem que ser dedutivo. A forma como nós organizamos as nossas atividades precisa ser dedutivo. Se tiver alguém na faculdade para montar uma espécie de uma curadoria de organização das informações para que exista um padrão também para que o aluno enxergue, olha, aqui é o vídeo, aqui é a atividade, aqui é interessante isso acontecer, porque vai facilitar para eles olhar as aulas e mantenham. Já sei que uma coisa que eu vou falar aqui, é difícil às vezes no presencial. A gente precisa ter uma relação próxima com os colegas professores, para que não façamos as mesmas coisas todos os dias, tá? Para que a gente possa diversificar também entre nós, para que a gente possa entender também como o colega está trabalhando. Construam lá grupo de WhatsApp, eu sei que vocês já têm. Troquem ideia, esse momento a gente precisa trocar muitas ideias para que as coisas possam funcionar. Então, fiquem próximos dos colegas professores, colegiados juntos, e o NDE pensando em possibilidades, acompanhando as orientações da gestão, da direção, da reitoria, enfim, para que tudo possa caminhar bem. O Alessandro Paiva: para os nativos digitais, é mais fácil do que para os migrantes? Sem dúvida. É mais fácil, porque eles já não têm receio, eles nasceram apertando botões. Então, assim, nós temos aqueles, eu também tinha vários receios. Até eu não falei no começo, mas a minha formação é História, eu sou coordenador de um curso de História. Trabalho no Semesp com as tecnologias educacionais, porque acho que História e atualidade precisam andar juntas, mas os receios para os imigrantes sempre constante, né? Até para entender se os nativos digitais vão estar compreendendo aquilo que nós estamos colocando e as ferramentas que nós estamos apresentando. Valeu, Alessandro. Jesus mandou aqui para nós a pergunta: para professores de exatas, onde temos que desenvolver cálculo durante a aula? Existe algum app, programa que tenha a mesma acuidade que a mesa digitalizadora? Jesus, eu vou confessar para você que de nome eu não tenho. Eu sei que existem esses programas, até no Edu App Center você consegue encontrar alguns plugins que ajudam. Se você quiser me enviar um e-mail, eu te ajudo a localizar o melhor possível para auxiliar nessa aula, e depois a gente até divide com os colegas. Como eu sou de humanas, eu confesso que eu não trabalhei, mas eu sei que existem sim plugins que nos ajudam a desenvolver as aulas de exatas. Claro que se você precisar formar também em questionários lá no Google Forms, você consegue elaborar a sua questão. Se for o caso de colocar a imagem de uma fórmula ou de alguma coisa, também é possível fazer pelo questionário do Google. Mas existem plugins que ajudam sim. Alessandra Mantovani: a internet nem sempre é boa, principalmente em salas com muitos alunos. Como podemos fazer? Continua a aula e deixa que alguns percam e depois envia a gravação? Então, vamos lá, aqui eu tenho duas condições. Sim, se o aluno caiu, a gente precisa continuar a aula. Infelizmente, não dá às vezes para lutar com o problema de conexão. Se a gente for esperar que todos os alunos estejam ali conectados, vai ser muito difícil para a gente caminhar com a nossa aula remota. Eu aconselho a gravação. Eu sei que isso precisa ser acordado com a gestão, tá? Se for ficar disponível no AVA, mas eu não vejo impedimento do professor dividir com o aluno por mensagem, enfim, para a gente poder estar auxiliando ele nesse processo e não deixá-lo sem conteúdo. Então, se fosse uma escolha minha, eu preferia gravar o áudio e deixar disponível para que, caso a conexão caia, o aluno tenha acesso. Porque a gente tem que entender que nesse momento não é só a vontade do aluno, a gente depende da conexão. E como o Paulo Tomazinho falou no webinar anterior,
essa conexão pode não ser suficiente. Então a gente precisa flexibilizar, a gente precisa encontrar caminhos, tá? Então, se for possível fazer a gravação, mesmo que o áudio somente, legal, para poder dividir isso com os nossos alunos. A K mandou para mim aqui, é que está aparecendo para mim o link aí, vamos lá. Mas ele pediu dicas para templates bonitos para os slides. Aí tem um programa que é muito legal, é o Canva. O Canva nos ajuda a produzir, igual minhas apresentações eu tenho feito por lá e é muito bom. Também tem a versão paga e tem a versão free, mas a versão free também é suficiente para a gente poder desenvolver belas apresentações cleans, apresentações claras, para que os nossos alunos possam nos acompanhar melhor de suas casas. O Anderson, disciplinas de cunho eminentemente prático, exemplo, anatomia, alguma ideia? Pergunta de $1 milhão real, e eu não tenho a resposta de $1 milhão ainda, mas existem softwares, existem plugins de anatomia, as faculdades também podem estar adquirindo, existem as versões pagas, as versões free, mas que pode ajudar, por exemplo, no caso da anatomia, inclusive 2 cliques lá no Google Play, vocês vão conseguir encontrar alguns exemplos, mas eu acho que os vídeos seriam uma possibilidade, até para o aluno poder explicar, demonstrar alguma coisa para o professor e o professor poder também trabalhar com os alunos. A pergunta é muito boa, Anderson, não sei se respondi da melhor forma. Ana Paula, qual o tempo para um podcast? O ideal, a gente pode pensar assim, 5 minutos. 5 minutos é um tempo legal. Passou um pouquinho, beleza, vamos lá, mas se for menos, melhor ainda. Então 5 minutos é uma quantidade de tempo legal para o podcast também. Cristina Matos, obrigado. Muito obrigado. Dos meus super-heróis aqui, obrigado. Alessandro, gravar discussões entre docentes pelo Skype depois de disponibilizar para os alunos é interessante? Interessantíssimo. É hora de mostrar que estamos juntos para eles. Então, vamos fazer essas trocas, por que não? Até quem sabe aí entre universidades, estamos aqui, temos no Semesp a rede de cooperações que aproximou as universidades, e por que os professores também não podem se aproximar por cooperação e fazer essa discussão por Skype? Eu acho que seria assim bem legal, os alunos aproveitariam muito também. Então, assim como nós convidávamos alguns colegas para as nossas aulas, é um momento de convidá-los também por vídeo. Eu acho que a gente só tem a crescer e a ganhar com tudo isso. Luciana Moraes, minha pergunta é sobre disciplinas práticas. Volto à questão, eu acho que, por exemplo, aí no caso dos alunos, os alunos fazerem alguma entrega por vídeo, e aí nós precisamos fazer uma verificação de aplicativos para nos ajudar nesse processo. Valeu, Luciana. A diferença do EAD e desse modelo é que nesse modelo somos nós que acompanhamos o nosso aluno. Remotamente, estamos ali ao vivo no horário de aula. No EAD isso geralmente não acontece. Você tem o tutor que não é o professor. Existe uma série de diferenças, mas o principal é que nós estamos junto com os nossos alunos, meu Carlos. Aí eu recebi aqui da Clarice, todos os recursos mencionados são fantásticos para dinamizar as aulas, seja em ambiente presencial ou virtual. Como eles podem ser usados como mediadores para um maior aprofundamento dos conteúdos? Preocupação, que o aluno se limita à superficialidade das abordagens. Então, são riscos, mas eu entendo que a provocação parte da gente. Então a gente vai ter que estar ali próximo deles, da mesma maneira que eu falei aqui para a gestão apoiar os professores precisam estar mais próximos dos seus alunos. Essa relação próxima vai ser a chave para resolver toda essa condição. E aí, com relação a um aprofundamento, eu acredito que usar a taxonomia de Bloom para ampliar os níveis do conhecimento é muito importante. Clarice me perguntando sobre os simuladores de prática profissional da área de engenharia e área da saúde. Nós podemos levantar e disponibilizar também. Como coloquei, fiz um panorama das ferramentas gerais que
servem para todos nós, mas nós precisamos ter um olhar atento. Aí eu volto a falar, por exemplo, do Edu App Center e do H5P, que apresentam algumas possibilidades que nós precisamos assim estar observando para verificar o aproveitamento da sala de aula. Bom, pessoal, estamos aqui faltando 4 minutos, eu acredito que ele vai fechar em algum momento. Eu vou tentar, eu estou adorando, está chegando tanta pergunta aqui, tá vendo? Ó, assim funciona. Por isso nós precisamos trabalhar dessa mesma maneira com os nossos alunos, porque a pergunta dá um movimento muito legal. Eu ficaria com vocês aqui até as 3 horas da tarde, fácil. O Ângelo perguntou em que momento e como a aprendizagem virtual considera as condições efetivas dos alunos com necessidades educativas especiais. As ferramentas de tecnologia da informação são fantásticas, mas um aluno com transtorno de déficit de atenção, por exemplo, não estaria sendo negligenciado? Então nós precisamos pensar isso. Inclusive provoca o Semesp aqui, quem sabe a gente não pode fazer um webinar com um professor focado na área das necessidades especiais para nos ajudar. Entendo que existe a dificuldade e nós precisamos encontrar um caminho, mas nós precisaríamos de um especialista da área para nos ajudar a pensar juntos sobre esse tema, sobre esse assunto. E precisa sim ser discutido, precisa sim ser pensado, até com as lideranças das instituições que trabalham com as questões especiais, para a gente poder encontrar respostas para dar conta também desse problema. Bom, aí depois aqui teve alguma dica para aula experimental, aí eu volto à questão dos vídeos. Eu acho que os vídeos vai ser o nosso caminho aqui com relação à aula experimental. Bom, voltar aqui para a tela. Opa, câmera, aqui. Pessoal, gostaria muito de agradecer esse momento de estar com vocês aqui, dialogando sobre o assunto, falando, trocando experiências. Espero ter contribuído de alguma forma. Me coloco à disposição, meu e-mail diego@semesp.org.br, para poder ajudar os professores que estão preocupados com aplicativos mais focados na sua área. Podem me procurar, que eu vou ter o maior prazer em contribuir. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu acredito muito nesse momento que nós estamos vivendo e defendo que nós vamos crescer muito com tudo isso. Então, mão na massa, experimentação, alunos e professores aprendendo conjuntamente, para que quando nós voltemos para as nossas aulas, tenhamos assim amadurecido de maneira a aproveitar ainda mais. E eu acredito que muitos alunos vão gostar tanto disso aqui que vão querer nos ter também nas aulas remotas. Deixo meu abraço, meu muito obrigado a todos vocês. Espero poder voltar aqui em outro momento para conversar de outros assuntos voltados às tecnologias educacionais. Um ótimo final de semana a todos e fiquem em casa. Tchau, tchau.